Na próxima semana, o Ministério da Saúde começa a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em seguida, vai seguir o cronograma da campanha para outros imunizantes previstos no Programa Nacional de Vacinação. Este mês, o Ministério lançou também o Programa Nacional de Redução de Filas para Exames, Consultas e Cirurgias no SUS. E na saúde indígena, uma força-tarefa levou socorro emergencial ao povo Yanomami em Roraima. E novas ações estão previstas para os próximos meses. Para falar sobre as diversas frentes de atuação do Ministério, nós conversamos a partir de agora com a ministra Nízia Trindade. Oi, ministra, boa noite. Boa noite, uma grande satisfação estar aqui na Voz do Brasil. Ministra, a nossa entrevista de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser feita não só por nós, apresentadores, mas também pelos ouvintes aqui da Voz do Brasil. Eles nos enviaram perguntas de todos os lugares, de todas as regiões do país, sobre os temas relacionados ao Ministério para a senhora responder. A primeira dessas perguntas foi feita pela Maria Lúcia, que mora no Acre, e é sobre as filas para cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir a pergunta dela. Ministra, meu nome é Maria Lúcia Ferreira Fernandes, moro na cidade de Chapuri, sou funcionária pública e estou há 2 anos à espera de uma cirurgia de perine. Quero saber da senhora o que o governo vai fazer para reduzir as filas e o tempo de espera para essa cirurgia do SUS. Muito obrigada pela pergunta, Maria Lúcia. Nós já instituímos um programa de redução das filas para cirurgias, para diagnóstico, e esse programa ele olha justamente a diversidade no Brasil, né? Sabendo que em algumas regiões nós temos pessoas há muito tempo, e eu queria me solidarizar com você, porque de fato 2 anos aguardando uma cirurgia contraria toda a nossa visão sobre o SUS. O que nós estamos fazendo é acertando em cada estado um plano com as necessidades daquele estado, investindo recursos, nessa primeira etapa na ordem de 600 milhões de reais para apoiar exatamente o nosso Sistema Único de Saúde na ponta para a redução dessas filas. Ministra, só para complementar, porque a gente também recebeu perguntas sobre esse tema do Acre, esses recursos, a outra pergunta era para uma pessoa que tinha necessidade de uma cirurgia para hérnia de hiato. Os recursos não fazem distinção entre os tipos de cirurgias, por exemplo, mais para um tipo ou para outro? Isso é feito a partir dos planos estaduais. Não é claro que cirurgias oncológicas elas têm uma urgência maior, que é a urgência de salvar uma vida, mas essa ordem ela é dada de acordo com a realidade de cada estado e com o plano de cada estado. É a partir desse plano, portanto, diverso, não é possível um país tão desigual, né, ter uma linha única de orientação para um problema que nós esperamos reduzir em muito e estabelecer parâmetros para o futuro também, não só uma ação emergencial. Ministra, nós recebemos também perguntas sobre o programa de vacinação. A primeira delas foi feita pela ouvinte Carolina Araújo. Ela é funcionária pública em Brasília e quer saber sobre a vacinação de Covid-19 para crianças menores de 5 anos. Vamos ouvir a ouvinte. Tenho 2 filhas e a caçula tem 3 anos de idade. Ela já tomou 2 doses da vacina contra a Covid-19. Ainda precisa tomar alguma dose de reforço ou ela já está completamente protegida contra a Covid? No caso, ela está protegida contra as formas graves de doença. Nós estamos numa fase de transição e, havendo necessidade de reforço, isso será estabelecido a partir do nosso comitê científico. Mas, nesse momento, ela está protegida das formas mais graves da doença. Ministra, a próxima pergunta também é sobre vacinação. Foi feita pela Juliana Lasky, de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela é proprietária e responsável por uma casa de repouso de idosos. Então, ela quer saber também sobre vacinas para esse e outros grupos. Vamos ouvir a pergunta dela. Como será a mobilização das campanhas para a imunização de vacinas focadas para idosos, né? Pessoas com comorbidade e com deficiência? Esse grupo ele é prioritário para a vacinação de Covid-19, e não só
aqueles com mais de 70 anos estarão no primeiro momento da campanha, mas todos os idosos em instituições, como as descritas por você, terão prioridade nesse momento da vacinação. E, ao mesmo tempo, será o caso de avaliar a necessidade de outras vacinas, como é o caso da influenza, não é, que nós, em abril, estaremos, como se faz anualmente, não é, com a campanha de vacinação para a influenza. Mas será prioritário para a Covid-19 já agora, a partir de 27 de fevereiro. Bom, ministra, agora temos a Daniela Xavier. Ela é indígena, mora na cidade de Alto Alegre, em Roraima, e nos enviou uma pergunta sobre as próximas ações para o socorro ao povo Yanomami e para a saúde das populações indígenas em geral. Vamos ouvir. O secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde afirmou que as ações do governo federal estão dando resultados na crise envolvendo os Yanomami, mas que ainda há muitos desafios pela frente, entre eles as ações de infraestrutura em todas as unidades de saúde indígena, mais acesso à água potável e instalação de um hospital de campanha na região de Surucucu, mas ainda não definiu as datas para que tudo isso fosse feito. Em quanto tempo a senhora acredita que as medidas serão tomadas? Podemos também confiar que as ações do governo atual serão permanentes para evitar que tais problemas se repitam? Obrigada também pela sua pergunta. Nós estamos enfrentando como uma ação interministerial, né, não é só a saúde, pela gravidade da situação e pelas múltiplas ações que vão do acesso à água, à assistência direta à saúde. Então, do ponto de vista de infraestrutura, nós vamos trabalhar para a reestruturação desses polos base. Em relação à questão da assistência, nós estamos não só com equipes indo a cada 10 dias da Força Nacional do SUS para essa ação de emergência, é importante dizer isso, né? Então, a Força Nacional é um voluntariado, atua nas emergências, mas já está dando resultados, porque nós já temos crianças que estão saindo daquele quadro mais grave, à beira mesmo do óbito, para uma situação de recuperação da sua saúde. Então, isso é importante ser dito. O que nós teremos como uma das ações de caráter permanente é o fortalecimento do programa Mais Médicos na área indígena. Já no dia 14 de março, 14 médicos irão para o território Yanomami. Primeiro, eles fazem durante uma semana uma preparação exatamente para conhecer melhor a realidade e agir de uma forma mais adequada. E mais 5 médicos também se incorporarão ao programa. Essa é uma ação de caráter permanente, além de outras ações de segurança alimentar, né, que agora estão na fase de emergência, mas que também se darão de forma permanente, de maneira também adequada aos hábitos culturais e alimentares do povo Yanomami. Agora, além do povo Yanomami, dessas ações mais emergenciais, está previsto também um fortalecimento das ações de saúde em outras terras indígenas, ministra? Com certeza. Tenho, inclusive, conversado com lideranças de vários povos indígenas. Nós vamos reestruturar, devo dizer, todo o trabalho da Secretaria de Saúde Indígena. É responsabilidade direta do Ministério da Saúde e Atenção Primária nesses territórios. Então, é uma ação que vai abranger todo o território nacional. É importante dizer que, graças à emenda constitucional chamada PEC da Transição, né, que garantiu recursos para as ações fundamentais do governo federal, nós vamos poder fazer esse processo de reestruturação. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos 60% de corte desse orçamento. Foi o orçamento que receberíamos, não fosse esse esforço da emenda constitucional que garantiu mais 22 bilhões para o Ministério da Saúde. Então, é importante também dizer que isso é fruto de um trabalho articulado e, neste caso, com uma liderança importante do presidente Lula para que nós alcançássemos esse resultado e também uma mobilização do Congresso, uma sensibilização do Congresso Nacional para a importância de garantir as ações desse ano. E, ao longo desse ano, nós queremos estruturar em bases permanentes, com mais
força o Sistema Único de Saúde e o Subsistema de Saúde Indígena. Bom, ministra, agora temos o Tiago Souza. Ele é de Parnaíba, no Piauí, e quer saber sobre a política do Ministério para o controle das infecções sexualmente transmissíveis. Vamos acompanhar a pergunta do Tiago. Ministra, eu gostaria de saber quais as ações que o governo está trabalhando para combater as doenças sexualmente transmissíveis. Obrigada, Tiago. A primeira ação que nós tivemos foi a recriação de um departamento dirigido para HIV e outras, pela infecção pelo HIV e também por outras doenças sexuais, infecções, né, melhor dizendo, sexualmente transmissíveis. Essas ações incluem campanhas educativas, como realizamos agora, durante o Carnaval, também implicam ações de uma linha de medicamentos no âmbito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, que é muito importante também garantir o acesso a esses medicamentos e trabalhar de forma articulada com a atenção primária em saúde, para que desde a unidade de saúde até aos outros níveis de atenção, toda essa questão das infecções sexualmente transmissíveis sejam abordadas. Mas quero reforçar a importância da educação, não só dirigida à prevenção, mas a toda a sociedade, evitando qualquer forma de discriminação e estigma. Bom, ministra, por fim, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito trazer para a senhora a pergunta da enfermeira Glaucimara Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ela quer saber sobre aquele impasse que foi formado em torno do piso nacional da categoria. Vamos ouvir a pergunta dela. Gostaria de maiores esclarecimentos sobre as negociações do piso nacional de enfermagem. Qual a previsão para a conclusão do processo para que o piso seja garantido aos profissionais da área? Poderia responder? Obrigada. Obrigada também por sua pergunta. O Ministério da Saúde está participando de um grupo interministerial com a orientação da implementação no prazo mais ágil que for possível, e é um grupo técnico que está olhando as questões de como fazer a repartição de recursos do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, daquelas instituições filantrópicas, das instituições privadas 60% SUS, né, que é o que define a própria emenda constitucional. Então, é um grupo interministerial e o nosso trabalho foi propor uma medida provisória que está sendo aprimorada neste momento. Então, acredito que tenhamos uma solução muito em breve a partir desse esforço de todo o governo. Bem, ministra, com essa pergunta nós encerramos então a nossa entrevista. Ministra Nízia Trindade, muito obrigado por sua atenção aqui com os ouvintes da Voz do Brasil. Esperamos a senhora em outras oportunidades para tratar de demais assuntos do Ministério. Eu que agradeço a oportunidade e as perguntas dos ouvintes, não é, que fizeram questões muito importantes frente às ações prioritárias que temos que realizar. Obrigado, boa noite.